Justiça dos Estados Unidos manda intimar ministro Alexandre de Moraes por bloqueios em redes sociais. E você vai ver também. Deputado investigado pela Polícia Federal mandou mais de 4 milhões de reais para a cidade onde a mulher dele é prefeita. Adolescente de 16 anos armado com faca invade escola no Rio Grande do Sul, mata uma criança e deixa outras 2 feridas. E hoje é a estreia do quadro Desvendando Fake News. E nós vamos mostrar as nuvens circulares no céu, apontadas como sinais de extraterrestres. E ainda, tudo sobre a derrota do Fluminense para o Chelsea pelas semifinais da Copa do Mundo de Clubes. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. Agora são 18h37 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta terça-feira. E olha só, a Justiça dos Estados Unidos pediu a intimação contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. E a alegação é que Moraes está violando leis americanas ao pedir bloqueios de perfis em redes sociais. Um novo pedido de intimação foi feito pela Justiça da Flórida, nos Estados Unidos, contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A acusação é de que o ministro tenha violado leis americanas por pedir bloqueios de perfis nas redes sociais. O grupo Trump Media, ligado ao presidente norte-americano, e a plataforma de vídeos Rumble, pedem que Moraes seja responsabilidade por supostas censuras que teriam sido cometidas contra as companhias e os cidadãos americanos. A intimação foi feita nesta segunda-feira. Em junho, a Advocacia Geral da União assumiu o caso. Mas, no momento, as ações não serão protocoladas. A AGU ainda aguarda a análise e a assinatura do mandato por parte do diretor da Secretaria do Tribunal da Flórida. Segundo o processo de Trump, Moraes teria emitido ordens de silêncio que violam os princípios de liberdade de expressão nos Estados Unidos. Na avaliação do Supremo e da AGU, empresas que operam no Brasil estão sujeitas à legislação nacional, mesmo que suas sedes fiquem no exterior. Segundo especialistas, a ação pode ser vista como uma resposta ao avanço do julgamento em que o STF decidiu pela responsabilização das redes sociais por conteúdos indevidos publicados pelos usuários. Em nota, a AGU disse que está acompanhando o andamento do processo. E o presidente Lula voltou a criticar as falas de Donald Trump em relação ao BRICS. Lula afirmou que o Brasil não vai tolerar nenhum tipo de ameaça externa. Após Donald Trump prometer, por meio de suas redes sociais, taxar os países que apoiarem o BRICS, que é um grupo de países que buscam desenvolvimento econômico global. Hoje, enquanto discursava no Palácio da Alvorada, ao lado do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, o presidente Lula falou sobre o assunto e afirmou que o Brasil não tolera interferência externa. Por isso nós também queremos dizer ao mundo que nós somos países soberanos. Não aceitamos intromissão de quem quer que seja nas nossas decisões soberanas, do jeito que nós cuidamos do nosso povo. E nós defendemos o multilateralismo porque foi o sistema que depois da Segunda Guerra Mundial permitiu que o mundo chegasse a um estado de harmonia que está sendo deformado hoje com o surgimento do extremismo. Apesar das ameaças do presidente americano, especialistas econômicos afirmam que essas ações não devem impedir que os países do BRICS avancem em relações comerciais que priorizem as moedas de cada país ao invés do dólar.
O deputado federal Júnior Mano está sendo investigado pela Polícia Federal e ele é acusado de desviar emendas parlamentares. Só a cidade de Nova Russas, que aliás é o local onde a esposa do Júnior é prefeita, essa cidade recebeu mais de 4 milhões de reais. O deputado federal Júnior Mano, do PSB do Ceará, foi alvo de uma operação da Polícia Federal em seu gabinete e foram apreendidos no local equipamentos eletrônicos e documentos. A investigação aponta Júnior como líder de um esquema de desvios de recursos públicos. A suspeita é que o deputado organizava o envio de emendas parlamentares, ou seja, a destinação de recursos do orçamento público. Porém, parte desses valores eram desviados para realizar pagamentos ilegais, como um Caixa 2, com o intuito de financiar campanhas políticas. De acordo com o portal da Transparência do Governo Federal, Novas Russas, cidade governada por Jordana Mano, esposa do deputado Júnior Mano, recebeu quase 4 milhões e meio de emendas do deputado desde 2021. O maior valor quando comparado a outras cidades que estão sendo investigadas. Os investigadores apontaram um esquema de jogo combinado com participação de autoridades locais e empresários. E durante esse jogo, as empresas que tivessem cartas marcadas ganhariam contratos. Em nota, o deputado negou ter qualquer participação em processos licitatórios, ordenação de despesas ou fiscalização de contratos administrativos. De acordo com informações da Polícia Federal, a apuração do caso já está em estágio avançado e as primeiras fases de investigação começaram durante o processo eleitoral do ano passado. Mais 9 ônibus foram atacados na cidade de São Paulo. Os casos já passam de 500 desde junho. A polícia investiga a autoria dos crimes e reforçou a segurança para evitar novos ataques. Mais ônibus foram apedrejados na cidade de São Paulo. Os ataques já somam mais de 500 e permanecem com o mesmo padrão. Alguém joga uma pedra no veículo, chamando a atenção do motorista e dos passageiros. As janelas e vidros dos veículos são quebradas e os ônibus atingidos são retirados de circulação. Em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo, também ocorreu um ataque a um ônibus da linha EMTU, empresa municipal de transportes urbanos. Um jovem jogou uma pedra no ônibus e o motorista achou que a lataria tinha sido atingida, mas uma passageira alertou que um dos vidros foi quebrado. Não houve feridos. A viagem foi interrompida e o veículo foi levado de volta para a garagem. Devido aos ataques, as empresas de ônibus têm aumentado seu estoque de itens de vidraçaria e funilaria, para evitar que os coletivos fiquem estacionados por muito tempo, o que pode elevar os valores de multas pagas à SP Trans pela não circulação dos ônibus. Além disso, os ataques causaram prejuízos para as empresas de transporte. Uma delas calculou em R$16 mil o valor total dos vidros quebrados, reparos e multas geradas pelos atos de vandalismo. Até o momento, 3 homens já foram detidos pela polícia. Um deles foi preso na Zona Sul por ter atingido a pedra no ônibus, que acertou uma passageira. Outros 2 homens também foram presos em Pirituba e Santo Amaro. A Polícia Civil ainda investiga o caso e realiza em conjunto com a Polícia Militar a Operação Impacto e Proteção a Coletivos, como também o Sindicato dos Motoristas de São Paulo trabalha para trazer segurança aos operadores do transporte público e aos passageiros. Um adolescente de 16 anos, armado com uma faca, invadiu uma escola no Rio Grande do Sul, matou uma criança e deixou outras 2 feridas. Uma escola municipal na cidade de Estação, no norte do Rio Grande do Sul, foi alvo de um violento ataque nesta terça-feira. Um adolescente de 16 anos invadiu a escola municipal Maria Nascimento de Acomase e agrediu 4 pessoas, resultando na morte de um menino de 9 anos e outras vítimas feridas.
A Brigada Militar informou que o adolescente chegou por volta das 10 horas da manhã na escola com uma mochila e de bicicleta, que deixou na rua. Ele entrou com tranquilidade na escola, deixou um currículo na secretaria e pediu para ir ao banheiro. Em seguida, ele começou o ataque em uma sala com crianças do 3º ano do ensino fundamental. Segundo a Brigada Militar, ele utilizou 2 facões e também jogou rojões, deixando buracos no assoalho de madeira. No fim, o zelador da escola conseguiu segurar o garoto até a chegada da polícia. De acordo com a polícia, o adolescente agressor é paciente psiquiátrico. A tragédia gerou comoção e levou à suspensão das aulas por tempo indeterminado. Uma professora que tentou impedir a agressão contra os alunos também se feriu. A criança que morreu é Vitor André Kungel Gambirazzi, de 9 anos. As outras 2 crianças feridas são 2 meninas de 8 anos. Todos os feridos foram levados aos hospitais da região. E veja a seguir, hoje estreia o quadro Desvendando Fake News. E nós vamos trazer nuvens circulares que são apontadas como sinais de extraterrestres. E ainda, Fluminense perde e dá adeus ao sonho da Copa do Mundo de Clubes. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. E hoje nós vamos ter a estreia de um novo quadro aqui no Jornal das 18h30. O quadro se chama Desvendando Fake News e vai mostrar para você aí de casa o que é verdade e o que é mentira nas redes sociais. Quem vai apresentar é o Alexandre Cardoso. Boa noite, Ale, seja muito bem-vindo. E, Ale, qual é a notícia de hoje, verdade ou mentira? Boa noite, Kleber, boa noite a todos. E para a estreia desse novo quadro, vamos dar uma olhada nesse caso. Andou circulando nas redes sociais um vídeo que mostra as nuvens estranhas em formatos circulares em cidades americanas, como Los Angeles, Nova York e Chicago. E as pessoas estavam dizendo que o fenômeno teria sido feito por objetos voadores extraterrestres. Mas o caso é fake, Kleber. O vídeo, que foi publicado no dia 3 de julho e que já alcançou mais de 280 mil visualizações, na verdade, são desenhos criados artificialmente por aviões para promover o novo filme do Quarteto Fantástico, que é baseado em histórias em quadrinhos, que estreia no próximo dia 25. Dá para ver que no meio do círculo tem o número 4, que completa o logotipo do grupo de super-heróis. Quem iria imaginar que se tratava apenas de um material promocional, não é mesmo, Kleber? Por isso, é bom sempre ficar atento no que aparece nas suas redes sociais. E nós vamos continuar aqui desvendando mais novas fake news para você. Então fique sempre alerta e até mais. Legal, Ale, quero aproveitar a oportunidade de dar parabéns para você e para também a Yasmin, né? Que casaram no último fim de semana, isso não é fake news, é verdade, né, Ale? Com certeza. Parabéns para você e muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Vamos mudar de assunto agora. Olha só, de acordo com um levantamento feito pela Embratur e o Ministério do Turismo, o Rio de Janeiro recebeu mais de 1 milhão de turistas somente no primeiro semestre de 2025, o que representa um aumento de 51,8%. O Rio de Janeiro recebeu mais de 1 milhão de turistas estrangeiros no primeiro semestre de 2025. Essa numeração representa um aumento de 51,8% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o levantamento da Embratur e do Ministério do Turismo. Nacionalmente, foram mais de 5 milhões de turistas estrangeiros. O número representa 77% da meta prevista no Plano Nacional de Turismo para este ano. Se esse ritmo for mantido, o Brasil poderá ultrapassar já em 2025 a meta estabelecida para 2027. Os dados da Polícia Federal mostram que entre os principais países emissores, a Argentina lidera com os visitantes no semestre, seguida por Chile e Estados Unidos. Apenas no mês de junho, 444.882 estrangeiros desembarcaram no país. Com relação ao novo recorde, o ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou que o país está vivendo o melhor momento do turismo brasileiro. Esses recordes são
fruto de investimento em infraestrutura, ampliação de malha aérea, capacitação de profissionais e ações estratégicas de promoção internacional. Olha, e agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio. Vamos começar falando da Copa do Mundo de Clubes, porque hoje tivemos brasileiro em campo, não é mesmo, Caio? Pois é, Kleber, boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Bom, o Fluminense enfrentou o Chelsea, pela semifinal do Mundial, infelizmente foi eliminado. A equipe do Renato Gaúcho, que vinha fazendo uma grande campanha, foi derrotado e com isso está eliminado da competição. Bom, o Chelsea abriu o placar no primeiro tempo, usando a famosa lei do ex, O atacante João Pedro, revelado nas categorias de base do Tricolor, fez um golaço, acertando o ângulo do Fábio, mas em respeito ao Flu, o João preferiu nem comemorar. Na segunda etapa, o Chelsea voltou ainda melhor. Em um lance de contra-ataque, João Pedro recebeu sozinho novamente e ampliou, definindo aí a classificação dos Blues para a final da Copa do Mundo de Clubes. Bom, agora o Chelsea espera a definição do seu adversário, que sai do confronto entre PSG e Real Madrid, que vai acontecer amanhã, às 22 horas. Verdade, o que a gente já sabe é que a final será entre europeus, porque ainda falando do Mundial de Clubes, amanhã temos um jogão também que vai definir o outro finalista da Copa do Mundo de Clubes, não é mesmo? Pois é, bom, o confronto de amanhã coloca frente a frente duas potências do futebol. De um lado, o atual campeão da Champions, o PSG, e do outro lado, somente o maior campeão da Champions e também do Mundial de Clubes, o Real Madrid. O atual campeão da Champions League, Paris Saint-Germain, enfrenta o Real Madrid, maior vencedor do torneio no antigo formato, por uma vaga na final da Copa do Mundo de Clubes. As duas equipes vêm com mudanças na zaga. O Paris Saint-Germain venceu o Bayern de Munique por 2-0 nas quartas de final, mas teve 2 jogadores expulsos, o zagueiro Pátio e o lateral Lucas Hernandes. O brasileiro Lucas Beraldo e o português Nuno Mendes devem repor a zaga francesa. Pelo lado dos espanhóis, o zagueiro Dean Huijsen foi expulso na classificação contra o Borussia Dortmund na vitória por 3-2 e está fora da semifinal. Asensio deve ser o escolhido por Xabi Alonso para fechar o sistema defensivo. Outra surpresa que pode pintar na escalação dos merengues é o atacante Mbappé. O francês se recuperou após um problema estomacal. Além disso, podemos ter a famosa lei do ex. Isso porque Mbappé jogava no PSG antes de ser comprado pelo Real Madrid. Isso aí, Kleber, fico por aqui. Um abraço a você e a todos que nos assistem. Muito obrigado, grande abraço para você também, Caio. Olha só, antes de encerrar, eu quero fazer um convite para você aí que nos assiste, porque amanhã, feriado aqui em São Paulo, vai acontecer o Show da Fé Juventude a partir das 9 da manhã e vai até as 4 da tarde. O endereço, Avenida São João com a Rua dos Timbiras. O Jornal das 18h30 fica por aqui, mas a gente reforça esse convite. Bom, é isso aí, uma ótima noite para você, um ótimo feriado e até amanhã.